como é que se diz? Vamos só aguardar um pouquinho aqui, uns 2 minutos, o pessoal ir entrando. Boa tarde a todos que estão entrando, para a gente começar o nosso papo, certo? Tudo certo. Beleza? Aí, tô vendo aí a pessoa que já não pode faltar nas minhas lives, minha mãe já tá aí. Ítalo Furtado também já tá aí. Beijo, Ítalo. Pronto. Poeta incrível. Renan acabou de entrar, Netinho Soares também tá por aí. Priscila também, que eu contratei para ela participar da live, tá aí, minha esposa. João Neto acabou de entrar também. Pronto, Jennifer. Acho que já dá pra gente começar nosso papo aqui. Nosso café com live, que por acaso tá sem café, que eu esqueci de fazer. Pois é. Então, mas normal. Vamos lá. Faz parte. Pois é. Evito café, inclusive. Como é? Evito o vício. Evito o vício do café, Ah, não inclusive. tem jeito não. Só clínica de reabilitação agora, porque já tá viciado. Ei, é o seguinte, vamos lá. Nesse mês de março, a gente comemora no dia 8 o Internacional da Mulher, certo? Então, nessa volta de live que está se agravando a situação do Covid no país, acho que as pessoas voltaram um pouco a fazer live para ver se deixa o clima um pouco mais leve, né? Porque está muito pesado. Então, nesse 8 de março, nada mais propício do que convidar você, uma poeta paraibana, de grande nome na cena da poesia da Paraíba, para a gente conversar, bater um papo sobre a cultura, falar sobre poesias também, falar nossas poesias e se conhecer um pouco mais. Então, eu resolvi propor a você, simbolicamente, nesse mês de março, uma mulher jovem e muito talentosa da nossa Paraíba. Obrigada. Só uma observação, uma última observação. Hoje também, no dia 14/3, completa-se 3 anos da morte, do assassinato de Marielle Franco, né? Então, Sim. essa live também fica em homenagem a ela e a essa luta, né? Para a gente saber quem mandou matar Marielle. Então, deixo você com a palavra, que você se apresente, fale da sua formação, da sua origem, de onde você é. Fale sobre você, para a gente conhecer um pouco. Olá, pessoal. Adorando aqui que vocês estão participando. É bem sucinto, assim, né? Eu sou formada em letras, sou daqui de João Pessoa, moro por aqui. Me formei em letras português em 2017, lá na UFPB. E agora eu estou no mestrado. Estou fazendo mestrado em literatura, né? Envolve tanto literatura quanto cinema. E eu comecei a escrever, assim, lá para 2013, 2014, assim que eu tinha ingressado no curso de letras. E assim, uma das coisas que mais me fascinam na literatura é esse poder que o silêncio ele possui, né? Esse silêncio que eu digo é o não dito, aquilo que não está explícito, como isso mexe com a gente. E aí foi a partir disso que eu senti uma vontade de escrever, de jogar para o mundo, assim, sabe? Esses mundos possíveis, esses versos possíveis também, que, enfim, que me vinham. Então, em resumo, é isso. Eu tenho um livro publicado, que é esse daqui, Latíbulos. Latíbulos significa céu, firmamento, morada dos deuses. É o meu primeiro e único livro. Foi publicado pela editora Escaleiras em 2019. E estou com outro projeto também, que talvez saia esse ano, que é um livro de mini-ficções, chamado Orlas de Fogo nos Farelos da Ampulheta. E aí já está certo de sair pela editora Penalux, de São Paulo. Eu só estou esperando mesmo a capa, porque eu pedi a um amigo meu para fazer,
que é um tatuador incrível, que é John Monteiro. Acredito que o pessoal daqui da Paraíba deve conhecer, porque ele é ótimo. E aí, como eu pedi a John, então estou esperando, né, a questão da agenda dele. Por isso que o livro ainda não saiu. Mas também nessa pandemia, né, as coisas não colaboram muito e, enfim, é isso. O título é meio barroco, meio aqueles títulos grandes, né? E eu adoro esses Sim. títulos grandes. Quanto mais fala no título, melhor. Eu adoro. Eu queria que você também dissesse, assim, falasse um pouco sobre onde você trabalha hoje, se você vive de poesia ou não. Como é que é essa sua rotina? Viver de poesia no Brasil é bem complicado, né? Só tem um Queria. cristão Eu no sou. mundo, só tem um cristão no Brasil que vive de poesia, que eu acho que é aquele Braulio Bessa. O resto, Pronto. Meu sonho de princesa é viver assim da minha escrita. Queria eu ter tempo de parar para escrever. Tô com um projeto de romance, mas assim, sem tempo de escrever, né? Romance que exige mais tempo. E aí não cabe porque consome. Atualmente eu trabalho, eu faço parte da comissão do Soma Paraíba, lá da Secretaria de Educação. E fico entre as duas coisas, né? Tanto o trabalho quanto o mestrado. E isso já acaba consumindo meu tempo. Então, para escrever é um pouco mais complicado. Eu escrevo muito raramente. Eu vejo gente que escreve assim todos os dias e fico, nossa, que inveja dessa pessoa. Que inveja, Igor. Eu não consigo. Eu sou aquela pessoa que tem aquilo assim de chegar, sabe, algo sim. para poder escrever, para poder labutar ali na palavra. Não fica aquilo que veio imediatamente, porque eu fico construindo, reconstruindo e existe esse processo. Sim. Mas eu não tenho essa coisa assim de estar escrevendo todos os Posso estar dias. enganado, mas desse trabalho, nesse modelo de escultura da palavra, mais ou menos, eu acho que é até uma cobrança interna, né? Nossa, acho que da sua parte Sim. também, de mostrar uma coisa bacana, né? Não botar qualquer coisa. Poesia é trabalho com a linguagem. Não pode ser qualquer coisa. Tem gente que escreve assim, diário e acha que está escrevendo poesia. Eu sou bem chata assim com poema, mas eu entendo que também é muito relativo, sabe? Há pessoas que preferem poemas mais simples, há pessoas que preferem poemas que são bem mais, sabe, que puxa muito a interpretação. Eu prefiro poemas que puxam muito a minha interpretação. Há um português chamado Herberto Helder, por exemplo, que, nossa, eu leio Herberto Helder, eu fico, gente, calma, eu preciso ler de novo aqui para ver se eu entendi realmente o que ele quer dizer, porque é uma metáfora dentro da outra, várias comparações. Eu acho incrível, sabe? Quem consegue fazer isso de forma que, de um jeito assim que o leitor, a leitora não perca o fio de Ariadne, consiga interpretar apesar dos pesares, sabe? A questão, Então, eu acho assim, que a questão do dia a dia é bem relativa. Quando eu falei que escrevo diariamente, não necessariamente é poesia, né? Às vezes é um pensamento, às vezes é uma prosa, às vezes é um pedaço de alguma coisa, às vezes é uma ideia, né, que você vai escrevendo ali para o futuro. E essa questão aí da poesia. depois é que você pega essa ideia e acaba transformando. Mas, Exato, exato. Numa coisa mais na frente, mais elaborada. A questão da poesia, a questão da poesia ser mais direta ou não, eu acredito que, eu acho, na minha concepção, eu deixo isso mais para quem recebe. Sabe, assim, lógico que é importante você se trabalhar, você se modelar, mas muitas vezes uma poesia mais complexa, ela conversa com as pessoas, mas também uma simples também conversa, mostra coisas que a sim, pessoa sim. não Eu enxergaria. gosto. Uhum. Bom, eu agora vou me apresentar também, né, um pouco. Meu nome é Igor Gregório, eu sou aqui da capital da Paraíba também, mas vivi grande parte da minha vida na cidade vizinha aqui em Bahia. Rodei um bocado por aí e estou aqui de volta na capital da Paraíba. Eu comecei a escrever fazem uns 7 anos, por intermédio da minha esposa, que me iluminou esse caminho aí, que os pensamentos estavam meio conflitantes. Ela fez, porque você não escreve?
eu comecei a escrever. No começo, como tudo, é péssimo, né? Mas depois a gente vai melhorando um pouquinho, né, que seja. Hoje, eu tenho alguns cordéis publicados, tenho alguns projetos também, se Deus quiser, esse ano, e a pandemia permitir, como você falou, né, do livro, eu também publico meu livro de poesia, de poesias e outros projetos, por exemplo, mais 7 folhetos de cordéis que eu me proponho a lançar todo ano, 7 folhetos. Então, os 7 primeiros são esses aqui, né, que é a primeira torre do Castelo da Curva do Rio. O Castelo da Curva do Rio seria um meu castelo literário, simbólico, em qual tudo que eu faço está envolto dentro desse castelo. Então, o livro de poesia também vai estar nesse castelo. E é uma obra para a vida toda, assim, que eu resolvi levar, né? Para a vida toda. Então, esse ano eu lancei esses 7 folhetos de cordéis aqui, que estão ali dentro daquela primeira torre. Então, são 7 folhetos. Desses 7, esse aqui foi contemplado na Lei Aldir Blanc, no Prêmio Maria da Penha, assim como seu livro também, né? Foi contemplado. E é isso. Oi? Maria Pimentel. O seu também. Sim, o meu foi de Maria Pimentel. O teu foi em qual? Foi de Maria Pimentel também? Também? Pronto. Aí é isso. Tem esses projetos, publico as poesias no Instagram, mas as poesias do Instagram são mais pensamentos rápidos, né? As poesias mais elaboradas estão no livro, né? Que eu pretendo lançar. Então, é isso. Para começar, eu proponho que você recite uma poesia a seu gosto, do seu livro ou não, que você goste, tanto faz. Aí fica a sua escolha. Para a gente começar esse mini sarau aí. Fica à vontade. Vou só responder uma pergunta que Ítalo colocou aqui. Ele disse assim, Neguinha, uma pergunta. Fala um pouco sobre ser microficcionista nesse país que hoje é toda uma grande ficção sem fim. Realmente, né? House of Cards, para quem viu a série aí, tá perdendo. House of Cards foi cancelada porque desistiu, porque falou, não tem condição. No Brasil, o enredo tá terrível. Assim, eu acho complicado, porque ainda rola muito preconceito, sabe? Deixa eu só tentar sair aqui. Rola muito preconceito com relação à minificção, a microcontos. O pessoal acha que é uma espécie de subliteratura, acha que escreveu curto e não presta, tem que escrever mais, assim. Eu já tive experiência de uma pessoa me pedir um texto meu, uma microficção, um mini conto, eu mandar e essa pessoa dizer assim, por que você não participa de escritas, oficina de escritas criativas para desenvolver melhor a sua escrita, não sei o que, porque você escreve bem. Aí eu fiquei, gente, eu trabalhei com mini contos no meu TCC, estou trabalhando agora novamente no mestrado com mini contos e curtas, né, que eu disse que havia essa coisa da literatura e do cinema. Então, assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu não quero desenvolver, eu estou fazendo porque eu quero fazer, sabe? Mas eu vejo que ainda há um olhar bastante, assim, né? Querendo... Já que você escreve cordel, é aquele olhar, assim, dos academicistas chatos que olham, cordel... É a questão a pessoa sempre sabe o que a gente tem que fazer, né? Se eu fosse fazer o que você está dizendo, não seria eu, seria você que estava fazendo, né? Sim, então, essa questão. E em segundo lugar, é o que você está falando. Você escreve o que você quer, pô. Eu escrevo cordel, primeiro porque eu gosto da rima. E do formato, acho tudo fascinante. Segundo lugar, para valorizar a cultura do meu estado. E como você faz microcontos, eu procuro fazer microcontos no cordel. Mas assim, eu faço porque eu gosto. Não é porque fulano gosta ou não. Se der algum fruto... Sim, é o seu estilo. É uma questão de estilo, sim. E você não tem que estar se prendendo a teorias que já são consagradas. Mesmo as teorias da literatura. Porque, como já diz o professor Lorival Holanda, a literatura ela transcende as teorias. Né? Há vários contos atuais que quebram muitas das definições que foram dadas. Nadia Gottlieb, por exemplo, ela tem um livro chamado
Ela tem um livro Deu chamado uma Teoria do travadinha Conto, só, mas voltou. mas deu para ouvir o que eu falei? Deu. Pronto, ela tem esse livro, e nesse livro ela diz uma coisa que eu acho interessante. Ela diz, olha, quando o conto surgiu, aqui no Brasil pelo menos, ele foi super considerado subliteratura. A galera dizia que era gente que não conseguia escrever romance. E eu tô vendo que há um pouco disso, assim, com relação ao miniconto, sabe? Um dos minicontos, o mais famoso miniconto que existe é o de Augusto Monterroso, que ele diz assim, quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. E Uhum. aí, depois desse mini conto dele, várias pessoas fizeram, né, começaram a tomar gosto, né, por esse tipo de escrita. Mas há vários registros, assim, de vários autores que já escreviam uma prosa curta, sabe, uma narrativa Sim, mais curta. Enfim, é porque eu não quero entrar em detalhes, senão eu vou ficar falando de teoria. Mas há, por exemplo, distinções, assim, há uma briga enorme, porque ninguém sabe exatamente se é miniconto, microconto, nanoconto. Alguns autores dizem que se tiver 2 linhas no máximo é nanoconto. Outros dizem que é microconto, né? E esses microcontos e nanocontos, eles já estão inseridos em outra categoria maior, que é a das minificções ou minicontos. Enfim, é uma loucura. Vou deixar isso para o mestrado. pronto. E lerei agora, né, o poema que é a proposta desse momento. Eu queria Como mandar você falou de... um abraço rápido só para a atriz Zezita Matos, que entrou aí. Ela sempre está acompanhando a Bonita, poesia, maravilhosa. sempre está acompanhando a poesia da Paraíba. Para Mirelle Nascimento também, para o meu amigo Dido Borges, que é um grande apreciador da cultura paraibana também. Entrou aí. Pode continuar. Ítalo falou, André Ricardo Aguiar devia estar aqui acompanhando. Sim, André tem mini contos incríveis. Adoro. Inclusive, sugiro a página dele aí do Instagram para quem gostar. O poema que eu escolhi para ser o primeiro poema, né, a ser recitado aqui, foi justamente pensando nessa data, né, tão significativa com relação a Marielle. Nesse livro, eu tenho um poema que eu escrevi para ela, e esse poema ele saiu numa antologia nacional em homenagem a ela, chamada Um Girassol nos Teus Cabelos, poemas para Marielle Franco. Lindo. Diz assim: o vento não traz os gritos do morro. Ela era a vela que trazia. Apagaram seus lábios, mas sua voz afoga no rio a embarcação da censura. Retiraram a alma do seu corpo e não perceberam que permanece na íris de todas as mulheres. Cerraram seu riso e o mar dele se abrirá até que não seque a injustiça, até que seque a injustiça. O vento não traz os gritos do morro. Era ela a vela que trazia. Sangue negra no asfalto. Sangue guerreira. Sangue manchando de ventre, que mancha da milícia as mãos. E pinta na bandeira um rubor. Revolução. Porque o vento não traz os gritos do morro. Era ela a vela que trazia, traz e trará. O grito, o choro, a justiça e as balas de flores das pretas, das pobres, dizendo que a noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas. Marielle Franco, presente. Pediram só o título do poema aí. O título desse poema, ele tá no final. Eita, agora eu não tô achando mais, mas é Marielle Franco, vírgula, presente. É um título que eu resolvi deixar no final, assim, para ser mais significativo. Então, já começa com os versos. Tá Sim, vendo aqui, ó? sim. E esse E, último verso, a noite não adormecerá jamais nos olhos das fêmeas, é de Conceição Evaristo. Grande escritora. e esse mote que você usou no começo aí, do o vento não traz os gritos do morro, é muito bonito também, muito bonito. Quando eu li, eu achei bem bonito esse mote também. É uma dor esse poema, sabe? Mas é necessário demais. E fica a Exato. pergunta, né? Quem mandou matar Marielle?
Com Inclusive, certeza. fora Bolsonaro, né? Aproveitando aí, eu... Hashtag fora Bolsonaro. É o seguinte, pronto, eu vou recitar a minha poesia também, que é um pouco abraçando esse dia e também a nossa busca, né? Pelo sonho, pelo mundo melhor e falando um pouco sobre o sonho, né? Que o Freixo, Marcelo Freixo, esses dias, disse acho que foi no Twitter, não, foi na Câmara, dando o voto dele lá, ele disse: vocês conseguiram matar a Marielle, mas ela não morreu, né? Continuou o sonho. Então, eu acredito muito nisso, na perpetuação do sonho. A gente aqui é pedaço de carne que vai embora. Mas aí, a nossa ideia, o nosso sonho, ele permanece, ele vence a morte. Então, eu fiz um soneto justamente sobre isso, né? É a batalha do sonho contra a morte. E o nome do soneto, da poesia, é A Vitória do Sonho sobre a Morte. Então ele começa mais ou menos assim. E corre o tempo em uma sedenta perseguição. É o algoz e inimigo do maior dos cavaleiros. Golpeando séculos, realiza seus aceros nessa batalha cruel ante toda a criação. O sonho é a pobre vítima dessa ambição, e o comando vem da monarca que a todos rege. A morte condena o sonho como o pior dos hereges e manobra o seu grande carrasco com precisão. O tempo avança e golpeia o soberano do mito. Porém, o sonho transpassa toda investida, pois não há perenidade que lhe cause ferida. O sonho é a personificação do infinito. Vence o tempo, fazendo da morte a aflição perdida. Ele vara o vazio, o julgamento e a própria vida. Fora Bolsonaro. Bora! Posso nem bater palma aqui que eu tô segurando. Mas é isso, eu acredito muito nesse nosso sonho, que é muito importante a gente sonhar, seja o sonho que for. O sonho é uma coisa pessoal, que por ser pessoal, acaba abraçando muita gente, porque quando o pessoal é a verdade, né? É a nossa verdade. Então, quando a gente tem a verdade e tem esse sonho acaba abraçando muita gente. Muita gente. E vara a nossa vida, continua aí, quantas pessoas já morreram e os sonhos delas ainda permanecem, né? Vivos. Então, é isso. Você tem mais alguma poesia para falar para a gente continuar nessa troca? Deixa eu ver. Tem um poema que... Eu saí escolhendo os poemas, assim, tirando esse de Marielle, com base no que o pessoal me dá de feedback, assim, do livro. Eu gostei muito de tal poema, eu gostei muito... Aí eu, mas então vou ler os que o pessoal disseram que mais gostaram, né? Esse poema eu fiz pro meu pai, foi um presente de aniversário que eu dei a ele, inclusive, junto a uma bicicleta pequenininha, assim, em miniatura vermelha. E aí vocês vão entender o porquê. O título é Pedaço e diz o seguinte... Só um parênteses. Gente, eu sei recitar poema de um monte de gente. E quando são os meus poemas, eu fico com o pé atrás de recitar, assim. Aí eu sempre leio. Mas enfim. Naquele tempo em que eu não tinha metade da tua altura, as tuas mãos no guidão me equilibravam. Naquele tempo em que eu tinha quase metade da tua altura, teus pés pedalavam meu caminho até a escola. E todas as tardes eram pintadas com a cor vermelha da bicicleta, tão forte quanto a tua cor, nesse tempo aquarelado. Hoje continuo o cântico das duas rodas, pedalo até o dia em que eu tinha metade da tua altura. E lembro do teu riso, manchado de poucos dentes e cheio de graxa. Graça que ultrapassa o tempo em que eu não tinha metade da tua altura. Hoje possuo a mesma altura tua, e choro de amor porque recordo todo o tamanho das tuas mãos que me subiam a bicicleta, sabendo que me deste a altura do que és. E te amo
com toda a certeza de que fazes parte de todos os meus tamanhos, do andador à bicicleta. Neste tempo ultrapassado, que não passa, em que eu tenho de ti internamente mais da segunda metade da altura tua. Lindo, muito lindo. Muito lindo. Eu te falei que esse e o do Varadouro foi os que eu mais gostei. Achei muito legal. O do Varadouro me lembrou muito a minha infância lá em Bahia também. Me tocou bastante. Bahia. Moro perto, né? Um abraço para quem é de Bahia aí, para todo mundo. Um abraço pro meu primo, Edson Ferreira, que tá aí, pra Raíssa. Um beijo. Raíssa, minha prima maravilhosa, tá aí também. Minha amiga linda. Um abraço pra todo mundo. Um abraço pra minha mãe também, que tá aí falando com força. É o seguinte, me fala assim um pouco, quem foi, não necessariamente na poesia, mas na literatura em geral, quem te influenciou assim mais para não só querer escrever, mas no geral assim que você fala isso, porque eu estava lendo um dia desse, acho que foi Braulio Tavares, que ele dizendo no blog dele que a gente tem os marcos da nossa vida literária, né? Quem influencia mais. Então, queria que você dissesse um pouco dos seus marcos, desses totens da literatura, assim, rápido, só quem lhe influenciou. É difícil dizer, porque eu li muita coisa, sabe? Mas eu vou citar nomes, assim. Herberto Helder, que eu já falei aqui. Hilda Hist. Alejandra Pizarnik. Wisława Szymborska. Eu nem sei se fala assim o nome dela, ela é polonesa. Maravilhosa. Quem mais? Graciliano Ramos, Gabriel Garcia Marques. Graciliano Ramos está na minha também. Graciliano, nossa, é incrível. Guimarães. A linguagem de Guimarães é incrível. Questão da forma, Osman Lins, pernambucano. Pouca gente conhece, porque ele é bem difícil de ler, assim, mas ele é muito inteligente, ele é ótimo. Eita, que mais? Maria Valéria Rezende, maravilhosa. Adriane Garcia. Tô pensando nas atuais agora. Nídia Bonetti, que é incrível. Os poemas dela são ótimos. Nossa, é muita gente. Eu não consigo, assim, pensar, como você que eu sei, uma pessoa específica, sabe? Que aflorou, assim. Não, pior que o meu não é... Também, mas não é... O pior que o meu não é só uma pessoa. Essa pessoa marcou, mas tem vários várias leituras que você vai pegando e marca você, né? Independente de ser só a pessoa. Eu queria mandar um abraço para minha madrinha, que está lá no Rio Grande do Sul, Cecília. Ela entrou aí agora, um abraço. Mas, voltando, às vezes não é só uma pessoa, né? Você falou vários, acho que tem um também que tem no seu livro, acho que é Dostoiévski. Sim, Dostoiévski. Né, que você falou também, quando a gente conversou, que também eu li, gostei bastante. Não foi uma mudança de paradigma para mim, mas realmente acrescentou muita coisa também. Uhum. E a lista é imensa, né? Para mim, acho que primeiro que marcou mais, desde a da adolescência, foi Tolkien, que é um autor inglês, J.R.R. Tolkien, que eu li O Senhor dos Anéis e fiquei deslumbrado por aquele universo, né? E que ele construiu. E segundo, aí vem, né? Aí tem, como você citou, Gracilianos também, acho muito bonita e acessível a leitura dele, assim, dos clássicos, né? Tem Raquel de Queiroz, tem Ariano Suassuna, que me influenciou muito, muito mesmo, não só na literatura, mas como pessoa também. Tem... que você falou agora esqueci o nome, sou péssimo de nome. Do Grande Sertão Veredas. Meu Deus. Guimarães Rosa. Eu esqueci de Machado, viu? Machado de Assis. Pois é. Então, Guimarães influenciou muito nesse sentido da escrita.
E, entre outros, tem muita gente que influencia de pequenas formas, às vezes tem esses que influenciaram mais, mas infinitas pessoas influenciaram de formas menos impactantes, mas influenciaram. Poetas populares, poetas eruditos, muita gente influencia, eu acredito, na nossa trajetória, né? Mas era só mais para saber mais ou menos esse tom, né? Da gente se conhecer e essa formação, né? Mais ou menos assim. Bom, você falou uma poesia do seu pai, agora eu vou falar uma poesia que eu fiz em protesto, que eu tinha falado para você que não fazia muito, ao Cujo, né, que está aí, ao Excrementíssimo. Então, o nome dessa poesia é Relativo à Reação. Vou ver se eu consigo lembrar ela toda. Relativo à reação. Graveto seco e perdido, alma vaga e dolorida. Céu de novembro sem vida, antipaz, verbo caído. Ranger de dente estampido, ególatra, fogo e mata. Demônio, rachada a pata. Uma loucura sem luta. Um ganho sem labuta. Retrocesso de primata. Passado, pano de chão, coto de ideia iludido. Pó em campo ressequido. Esvalo sem coração. Exalando podridão, palavreias, sem falas. Pelo amor de Deus, te calas. Faz do silêncio, sina, derrete, some resina e revela as tuas malas. Malas de puro rancor, és infecundo e tão ralo. Pra ti, 3 cantos de galo e o retorno do terror. Pois este teu desamor só nos acarreta o riso. Foge, passa, some, aviso. Te preparas para afundar. Para a lama irás voltar e o Brasil será sorriso. Bora, Bolsonaro! Meu Deus, que saudade de Jesus gritar isso. Tô te imaginando num palanque recitando esse poema. Gente, incrível. Mas eu tentei reunir com essa linguagem meia maluca que eu procuro implantar nessa questão de, como você diz, né, do simbológico, utilizar dos símbolos para descrever ele sem falar dele, que eu odeio falar. Então, eu acho que é importante essa mensagem de que o Brasil vai voltar a sorrir. A minha mãe que está aí, ela fala sempre. A gente... Tua mãe é ótima. Ela fala sempre. A gente passa por essas coisas amargas para ter uma evolução muito maior lá na frente. E eu acredito nisso. Hoje estava aí essas carniças tudo no meio da rua para mostrar a gente o quanto a gente está errando. Sabe? Eu acho que é necessário que a gente veja o quanto a gente está errando, rever as nossas posições, as nossas falas, os nossos atos, para não repetir tudo isso que está aí. Eu acho bem importante. Muito importante. Beleza? Eu queria saber outra coisa também. Como é que você, que é mais envolta do que eu nessa cena, como é que você vê essa cena da poesia feminina na Paraíba? A gente se encontrou lá no Sarau das Iaras, né? Sou péssimo de nome. Sim, no Sarau das Iaras. O evento lá das Iaras. Exato. Que para mim foi bem, posso confessar, foi bem revelador, porque pela quantidade de poetas que eu vi lá. Eu fiquei bem surpreendido, acho que só tinha eu e mais 2 de homem, mas... Não tinha mais, tinha mais uns 3. Aí, mas foi muito legal, tipo assim, ver essa quantidade de mulheres poetas e ótimas poesias também, né? Lá. Então eu queria que você falasse um pouco dessa cena que você participa, que eu sei que você participa também. Massa. Falar sobre essa cena é, consequentemente, falar sobre uma herança do passado, né? Porque várias mulheres, antigamente, não tinham essa oportunidade que hoje a gente tem de escrever, de publicar. Várias editoras, inclusive, há pesquisas que mostram isso.
não publicavam tantas mulheres. Acredito, assim, eu não recordo exatamente a porcentagem, mas era uma professora, Regina, ela fez uma pesquisa que mostrava que 70%, não sei se era 70, 72, 74, por aí, mas 70% é muita coisa, das editoras só publicavam homens, sabe? E aí foi quando surgiu o movimento Mulheres das Letras, que Valéria acabou pensando, e foi uma coisa assim, que foi bem anarquista, no sentido de que não havia uma liderança, todo mundo estava colaborando, até hoje, né, está colaborando da forma como pode, para divulgar o movimento, e apareceram muitas mulheres, assim, a partir disso, né, e o encontro que houve do Mulherio foi aqui em João Pessoa, então já deu, né, uma visibilidade maior, enfim. E aí, por tudo isso, assim, por toda essa herança histórica, muitas mulheres elas se sentem desconfortáveis em mostrar aquilo que elas escrevem, em enviar para editoras, porque antigamente, hoje em dia, o cenário é outro, mas antes, há uns anos atrás, era bem mais complicado publicar, sabe? E eu acho muito importante que hajam esses projetos, o Projeto Iaras, que você citou, esse movimento do Mulherio das Letras. Só fazendo um parêntese, interrompendo, que a gente sabe que a gente é conversa de bar, a gente interrompe mesmo. Mas só para concluir, assim, e outras editoras assim que priorizem essa publicação das mulheres, sabe? Não é que vai publicar qualquer coisa só porque é mulher, não, mas é que dá esse espaço, a gente precisa desse espaço, porque foi um espaço que foi negado a vida toda, sabe? Com certeza. E ainda é em vários eventos, assim, ocorrem muitas tretas em alguns eventos que a galera chama homem, sabe? E, assim, é uma luta diária, então é bem necessário. O próprio, é que eu ia dizer, o próprio prêmio que a gente ganhou é da Maria Pimentel, né? A Maria Pimentel, ela publicava os cordéis dela com nome falso, porque de homem, né? Porque Ótimo exemplo. senão, né, não tem espaço. Então, por aí você tira. Então, a gente, simbolicamente, até foi premiado no prêmio dela, que eu achei muito legal, voltarem a premiação de cordéis para ela, simbolicamente. Foi uma jogada muito boa mesmo. E em relação aos saraus, você, antes da pandemia, né, no caso, participava e tal, tinha essa disponibilidade de ir, também era convidada. Como é que você via essa cena de sarau aqui de João Pessoa? Muito importante para a divulgação das produções artísticas, porque, assim, eu vejo no geral que é muito difícil uma pessoa comprar um livro de poesia. O que eu percebo mais é que, assim, poeta compra poeta, sabe? Mas leitora, assim, tirando pelos exemplos que eu vi dos meus alunos, a galera acaba dando prioridade a romances, a contos, sabe? E a poesia ela vai ficando escanteada. Até pelo fato, imagino eu, de ser um pouco mais complicada de se ler, né? Não é tão simples de ler. Mesmo que seja em versos, assim, os versos mais curtos que um romance de, sei lá, 700 páginas, às vezes um verso curto, ele é extremamente mais difícil do que uma leitura de 10 páginas aí de romance. Então, o pessoal, né, por essa falta de costume, porque é uma questão de costume também. Eu comecei a ler poesia e eu ficava, meu Deus, estou me sentindo burra quando eu comecei a ler, porque eu não entendia direito, sabe? Aí depois eu disse, não, eu tenho que puxar os versos aqui, vou tentar. E aí comecei a conseguir ler, comecei a entender e comecei a escrever poesia. Uma dica que eu recebi para ler poesia, lê em voz alta. É sempre mais fácil de entender. Eu mesmo, para mim, eu acho mais fácil ler em voz alta. Pronto, até Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, acho que foi o Pedro Bial que falou, para ser mais fácil ler em voz alta. E quando eu comecei, que é a parte mais difícil, quando você começa, eu comecei a ler em voz alta e acabou fluindo bem. Acho que poesia vai um pouco por esse caminho. É porque agora eu perdi o fio da meada. Tu tinha me perguntado sobre a questão da... Sobre você tá nessa cena de saraus e sim, tal. Dos saraus, né? Sim, sim. Sim, mas só para complementar, bacana esse exercício de ler em voz alta. Eu gosto de ler em voz alta quando eu já entendi.
E para decorar, quando eu gosto muito de um poema, eu super decoro, assim. Mas né, varia. Bacana essa coisa. Exato. Vou Sabe como é que eu levar sabe? para quem tiver dificuldade aí. Exato. Diga. Porque a pessoa vai se ouvindo e vai penetrando a palavra, então eu acredito que seja mais fácil. Quando eu não consigo, o verso está travando, aí eu leio em voz alta. E os meus também, Mas, quando eu vou publicar, eu sempre leio em voz alta para saber se estão bacanas. A questão de decorar porque você usa poesia, muito o recurso das rimas, né, também. Então, isso ajuda bastante. sim, Essa questão das rimas. sim. A questão de decorar poesia, eu decoro indo para o trabalho. Então, eu vou Mas, me ouvindo a poesia e decorando, eu gravo ela e vou decorando, porque eu tenho um ódio, porque você fica parado no trânsito e você não tem nada o que fazer. Aí eu fico ouvindo a poesia repetidamente e acabo decorando. Então, é uma forma de aproveitar um tempo e decorar também. É mais ou menos isso. mas, Vamos partir para a reta final, que o Instagram, ele só deixa a gente ter 1 hora de live, né? Então, em relação à cena dos saraus, daqui de João Pessoa, antes da pandemia eu acho que estava bem bacana. Tipo assim, tava várias casas de cultura em vários pontos da cidade com muita poesia sendo dita e falada de vários estilos. Vários estilos, do Islã até a poesia mais erudita. Então, tava essa cena muito bacana. Uma pena, mais essa pena da pandemia trouxe esse declínio, né? Então, eu participava bastante, declamava lá também nos saraus, e sempre vi que o pessoal é bem aberto. Posso estar enganado, né, em alguns pontos, mas sim, bem aberto. eu acho que sim. E acho que quando acabar aqui essa pandemia, que voltar, se não tiver essa cena, a gente tem que fazer essa cena. É aí que eu disse para você, a gente tem que voltar e botar essa cena de volta, em pauta. De verdade, né? Porque tem muita gente que não conhece o trabalho e é uma oportunidade para conhecer. Porque, veja, livro é caro. Vamos ser sinceros, livro é caro. E é muito difícil uma pessoa comprar um livro caro, sei lá, R$ 40, 35, 45, sem conhecer aquela produção, né, daquela Exato. pessoa. Sarau é uma oportunidade de você sentir ali, não só conhecer a produção, mas sentir a voz ali, né, o eu lírico Sim, daquele poema, daqueles versos na voz de quem produziu, que eu acho super importante para quem sabe recitar. com certeza. E a pessoa acaba, né, que ouve e fala, já vários que eu participei, os poetas falavam e as pessoas iam perguntar no final, onde é que está seu livro? Eu quero comprar. E falando nisso, antes da gente seguir para as poesias finais, o seu livro ainda tem disponível, onde é que o pessoal pode comprar? Olha que deixa maravilhosa que eu dei. Comigo não mais, estou esperando chegarem os novos exemplares, mas vocês podem adquirir pelo site da editora Escaleiras. E aí é só. Ou então pode falar comigo que aí eu vejo lá com a editora e Agora, pessoal, Jennifer tem um problema. Se você não pedir para ela autografar, ela não autografa. O meu tá sem autógrafo, viu? Gente, é porque eu nunca sei. Eu não sei como vocês que estão assistindo aqui, eu não sei como é que vocês se relacionam com o livro, mas eu já tive muita experiência assim de conhecer pessoas que detestam assim um rasgo no livro, um amassado na folha. Então eu fico esperando a pessoa me pedir, porque senão eu não autografo. Aí o abestalhado aqui não pede, ela esquece, eu esqueço e fica sem autógrafo. Mas fica para outra oportunidade aí, um sarau. Pronto. Quando passar essa pandemia, por que não? E Exato. Os teus? Onde é que a gente pode... O meu é diretamente comigo, né? Não tem editora ainda. O livro, se Deus quiser, na segunda metade do ano eu lanço. É independente mesmo. Os cordéis, pode conseguir comigo aqui no Instagram, mandar mensagem, eu mandar mensagem no direct. No meu Instagram, esse que a gente está falando, @Igor_Gregório. O seu também, acredito que falando com você, né?
no Geni Trajano, né? Instagram. E só mandar um alô pro pessoal aqui. É a Nadilma. Tá mandando. Minha irmã aqui pertinho de mim tá dizendo que não sabia que você era escritora. A Mari... Mesmo bairro. A Marilé e a Marta. Tão bom a troca entre vocês, adorando. Também estamos gostando. Eu tô, né? Não sei, Jennifer, porque, né? Fala por mim. Eu tô desconstruindo essa coisa das lives, né? Como eu te falei, porque eu neguei tanta live no início dessa pandemia e agora eu tô engolindo, né? Sim. Mas tô gostando sim, tá sendo ótimo. Pois é. Eu sempre gosto de ouvir e conversar assim, né? Mais solto. Gente fala aqui sobre um assunto, fala poesia. Eu gosto assim, os saraus que eu participava não eram assim. Então, a gente conversando. Então, eu acho muito bacana para quem tá e para quem assiste. Então, vamos lá para uma poesia que a gente está na reta final agora, faltam 9 minutos aí para a live acabar. Então, fala a sua que eu mando a minha e a gente se despede do pessoal. Infinito, o título do poema. Eras de areia marítima, a tua superfície de sal e ternura. Os teus olhos, abismos. E os meus, abismados a olhar, a cor de açude banhando o negro cercado. Senti focinho de peixe nadando no meio de meu corpo. Um tubarão atravessa as pedras das pernas e faz ciclo no ato de tapar as guelras. É peixe que se afoga e afaga soltando lodo, na textura dura, fazendo escorrer leite em leito. Ai, meu Deus, falta só um pedaço, é porque falta um tá pedaço. ruim aqui de passar. Tá ruim aqui de passar, Folha. Eras de estrela a tua boca, Via Láctea refletida pelos satélites. E eu, vestida pela nudez, descobri a pele do universo. Agora acabou. Esse tá no terceiro ato, né? Do livro que eu sei. Eu acho que é. Acho que é. Eu nem sei. Acho que é no rito sacramental. Porque o livro segue a estrutura de uma missa. Sim. Muito bacana, muito lindo mesmo. Eu vou a pedido da minha mãe, né? Que ela pediu aí para recitar Algodão, que é uma poesia justamente dedicada às nossas mães, né? Que eu estava pensando e saiu essa figura assim de um algodão num pano negro, né? O ponto de algodão eu usava bastante preto e tinha um pedaço de algodão na minha blusa. E veio essa poesia vendo esse pedaço de algodão na minha blusa. Então, o nome dessa poesia é Algodão. Então, vamos lá. Coto branco de algodão no pano escuro da vida. Um curativo de luz curando dor e ferida. Cuidando sem trocado. É força do imaculado, protegendo a alma perdida. Remendo nas rachaduras do inesperado destino, o balanço numa rede dos cochilos de seu filho. Faz da sua vida do outro, tendo de único troco a alegria de um sorriso. Avalie Jesus Cristo, se a túnica da mulher não aparasse no sofrer, ele cairia no tropé. No meio da escuridão, erraria na missão de amar todos que têm fé. Pois a gente não vinga sem esse amor maternal. É como a esperança que molda o bem essencial. Uma mãe é lealdade. É quem na dificuldade assopra o nosso mingau. Oh, que coisa linda! Arrasou. Aproveito para mandar um beijo para a mãe que está aqui também assistindo a gente. Pensei que você não ia mandar. Ela já estava falando aqui comigo no ponto. Jennifer não vai falar comigo, não, é? Tava esperando esse poema. Pois é. Cheiro, mãe. Ei, é o seguinte, queria que você mandasse alguma mensagem, falasse o que você quisesse agora no final, para a gente se despedir do pessoal. Fica à vontade. Gente, foi ótimo. Adorei aqui a participação de vocês.
muitas pessoas que eu adoro que estão presentes. E é isso, assim, a gente vai resistindo como pode, né? No meio desse tumulto todo, desse país que, enfim, complicado. Quero nem falar para não ficar triste hoje. Mas espero que vocês se cuidem, que vocês cuidem dos seus e resistam. Fique Um em casa, abraço de luz para vocês. Fique em casa. se puder. Eu queria também agradecer a todo mundo que está aí, os que eu paguei para estar e os que eu não paguei para não estar. Olha, minha prima falou aqui que eu tenho que estar na Fátima Bernardes para dar folga a Braulio Bessa. Eu acho justo, ele está muito bem, os poemas são muito bons. Tá bom, vamos lá, vamos se despedir. Eu estou esperando, aguardando o contato dela. Até agora ela não veio atrás de mim, não. Eu queria mandar um abraço para todo mundo que participou também. A audiência aí chegando a bater 20 pessoas, que para mim é muito significativo. Porque nesses tempos de hoje, que as pessoas estão envoltas a tanta coisa na cabeça, passar um tempo assistindo a nossa conversa e escutando poesia, para mim uma prova como eu posso dizer, uma prova de que é coisa boa na vida. De que vale a pena, né? De que vale a pena ainda, né? Para a gente estar aqui. Então, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, se protejam. Jennifer também, muito obrigado. Espero que a gente possa conversar mais vezes no futuro, muito mais vezes. Tenho já você como uma grande amiga da poesia e que, se Deus quiser, para a vida. E muito obrigado a todos. Se cuidem, fiquem em casa se puder. E hashtag, né? Fora demônio. Fora Bolsonaro! Eu nem falo o nome que é para não invocar. Bolsonaro, tá aí. Valeu. Tchau, tchau. Um beijo.